Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Nutri no Ar, o nosso sexto episódio. Ai, tá sendo muito bom ter vocês aqui comigo toda terça-feira. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Gustavo, lá da Corpo Saúde. Nós vamos falar sobre o novo conceito de bem-estar, saúde no ambiente para atividade física, que é um conceito que eles trouxeram. E a Academia Corpo Saúde, por que eu quis trazer aqui? Porque eu vejo que tem um conceito diferenciado, não é à toa que é um dos meus parceiros. Aproveitando e já agradecer os meus parceiros, né? A Girassol, que é uma farmácia de excelência. O Labella, que cuida dos meus cabelos toda terça-feira, uma equipe maravilhosa. A Lenira, esteticista. A Extreme Loja de Suplementos, a Academia Corpo Saúde, a Saúde em Grãos, que toda semana traz um lanchinho pra gente. Essa semana tem aqui chips de linhaça e um drageado de amêndoa sem açúcar muito gostoso, que mata a vontade de comer doce. Vai lá, conversa com a Lana, que vocês vão gostar muito de conhecer tanto os produtos a granel, quanto a linha de suplemento que ela tem lá. Eu quero que o Gustavo se apresente um pouquinho pra gente, depois eu vou falar um pouco da minha história junto com eles, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para vocês. Então, vamos lá, Pamela, bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo, né, nessa terça-feira, e vamos lá, um pouquinho da minha história, né, eu tenho a formação em administração, direito e educação física. Então, mas tá quase igual o Caio, né? Muitas tarefas. o direito eu não exerço, né? Então, fiquei na administração e na educação física. Na Corpo Saúde, a Corpo Saúde já está aí no mercado há 28 anos, 29 anos e fizemos agora esse ano. Caramba! Deixa eu atualizar aqui o número, né? 29 anos de mercado. Iniciamos como uma clínica de fisioterapia, né? Com a Silvana, que é minha tia, irmã da minha mãe. Começamos com a clínica de fisioterapia. Que é uma fisioterapeuta maravilhosa. Ela tem uma mão de anjo, né? Para cuidar das pessoas. Então, iniciamos, era exclusivamente fisioterapia. E por demanda da fisioterapia, começamos a ter uma necessidade de alguns equipamentos para reforço muscular, mas por conta da fisioterapia mesmo. E essa demanda ela foi provocando uma coisa dentro da Corpo Saúde que foi criando uma demanda acessória, que era a necessidade do cuidado com as pessoas, mas já um cuidado não de tratamento, mas sim preventivo, para que não houvesse necessidade do tratamento, mas sim como prevenção. Nesse momento a gente começou a enxergar a parte da academia. Então a gente começou a ter uma ramificação dentro da própria Corpo Saúde, que era exclusivamente fisioterapia. Começamos a ter essa ramificação da academia. Isso foi 1 a 2 anos logo do início das atividades da fisioterapia. Então, se a gente já está aí com 29 anos, então de 27 anos para cá a gente já tem essa ramificação da academia dentro da empresa. E começamos, né? Eu não era do ramo de academia, não era do setor, eu estudava administração na época. Não, quando começou a clínica, né? A academia eu já estudava administração, 2 anos depois eu já estava estudando administração. E puxamos aí para a academia e comecei a aprender sobre esse ramo, esse mercado, né? Depois de muito cair e levantar, muitos tombos e muitos aprendizados, a gente foi pegando o jeito de como é cuidar das pessoas dentro de uma academia. E esse é o nosso foco, é exatamente isso, é cuidar das pessoas, para que elas tenham mais qualidade de vida, mais condição de desfrutar da vida da melhor forma possível. E esse conceito da Corpo Saúde, ele é muito interessante. O que acontece? Eu vim para Itabira em 2011 e em 2013 eu comecei os atendimentos em nutrição esportiva, junto com a minha pós em nutrição esportiva, e eu frequentava vários ambientes de academia dentro da cidade, praticamente todas, tirando as mais recentes. Eu já frequentei em algum momento da minha carreira, com atendimentos, com parcerias.
E lá na Corpo Saúde existe essa parte clínica. Então, desde 2018, que eu fixei o meu local de atendimento lá na Academia Corpo Saúde. E o que eu observo? Em muitos momentos, o ambiente de academia, às vezes, para uma pessoa que ela está com uma lesão, ou que ela está na terceira idade, ou por alguma questão de autoestima, e eu falo muito isso com os clientes, eu andei falando num podcast anterior, até semana passada com a Malu, a gente chegou a comentar um pouco a respeito disso, que às vezes esse ambiente, quando a pessoa ela inicia o processo de reeducação e que ela não está bem com a autoestima ou psicologicamente, é um ambiente que ele se torna um pouco agressivo. Não que o ambiente seja agressivo, mas é pelo momento que a pessoa está vivendo, o momento de iniciar um processo de reeducação. Eu falo com os clientes às vezes que, às vezes, só de ver a outra pessoa que já está em um outro momento mais evoluído ou com uma forma física, né, mais avançada pelo tempo, por fazer uma reeducação, por treinar assiduamente, para aquela pessoa que ela está iniciando, ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma atenção, justamente para ela dar conta de viver naquele ambiente, de introduzir aquele hábito de uma forma leve. E através dos treinamentos que eu já participei junto com a equipe da Corpo Saúde, eu quis trazer eles aqui, eu achei muito interessante essa visão de ter esse cuidado, de ter uma forma leve, de falar, não, você vai trabalhar não para você ter aquele shape trincado hoje. O que você quer brincar com o seu neto? Você quer brincar com o seu filho? Você quer agachar e conseguir agachar de uma forma que não prejudique a sua coluna? Então, você está num ambiente favorável para isso e trabalhar de uma forma mais leve. Eu achei muito interessante essa abordagem, penso que é um diferencial que faz toda a diferença. Existem públicos para todos os espaços, para todas as academias, eu sou parceira de praticamente todas, né? Inclusive a Branca Mais Ultrajano, que está iniciando um projeto novo, nossa, que bacana, tô torcendo super por eles lá. Mas essa abordagem diferenciada é muito interessante. Eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho mais sobre essa abordagem que a academia tem, que eu vejo que é um diferencial que atinge um público específico e é um público que precisa muito de atenção. Então, Pamela, muitas pessoas, né, têm uma visão talvez um pouco não tão clara sobre a academia. A academia tem vários tipos de academia, vários perfil de cliente de academia. Então, assim, você tem que identificar qual é o perfil, qual academia encaixa no seu perfil. E da mesma forma, qual que o seu perfil encaixa com qual academia. Isso acontece com a gente profissional, né? Você tem que ter essa empatia. Naturalmente. Então, você tem que ter justamente empatia com a academia que você está se matriculando. Qual que é o seu foco? Eu falo muito também, Gustavo, da logística, de organizar a logística também, né? Tanto o ambiente quanto a logística, a pessoa tem que se organizar para funcionar, para valer a pena. Para funcionar e para entregar aquele resultado. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos vários tipos de academia. Qual o tipo que você procura? Como é que você vai saber o tipo que você procura? Vamos começar pelo resultado. Qual resultado você busca? Mas para isso você tem que ter clareza naquilo que você busca. Se você sair perguntando pela rua que resultado que você quer numa academia, ou no exercício físico, ou através do exercício físico, quase que a totalidade vai falar que é emagrecer, por exemplo. Todo mundo quer emagrecer, a não ser aquele que já é naturalmente magro. Quem tem qualquer gordurinha a mais gostaria ali de emagrecer, pelo menos a maioria. Emagrecer tem também níveis de emagrecimento. Tem aquele emagrecimento saudável, tem aquele emagrecimento necessário por questões de saúde, às vezes ela já está num ponto de obesidade muito grande, então ela precisa emagrecer, é necessário. Tem gente que não chegou nesse ponto ainda, mas que emagrecer seria bom para o estilo de vida dela, para a qualidade de vida. Então, a primeira coisa é identificar o que você precisa. Eu vou te dar um exemplo de um caso que tivemos lá na academia. Um homem que chegou, ele alto, um pouco mais alto que eu, inclusive, e ele estava
um pouco acima do peso. Ele chegou lá numa segunda-feira. Foi eu quem fez o atendimento dessa pessoa. Ele chegou lá na segunda-feira. E quando eu perguntei o que ele estava buscando na academia, ele falou emagrecer. E aí eu fui fazendo algumas perguntas para ele para entender o porquê que ele quer emagrecer. Qual que é o intuito dele? Se era shape, se era alguma necessidade específica. E ele me contou uma história que no final de semana estava num sítio com os amigos e o filho chamou ele para jogar bola. E ele não conseguiu jogar bola com o filho. Se ele tivesse conseguido jogar bola com o filho, ele teria procurado a academia na segunda-feira? Talvez não. Foi o gatilho. Foi o gatilho. Então é entender, eu vou fazer um exercício físico, vou procurar uma academia, vou procurar um profissional que vai me acompanhar nesse processo, mas para que é aquele processo? Qual que é o intuito dele? Isso é muito importante, tanto para a pessoa que está procurando, quanto para o profissional ou a academia que está atendendo. E a gente tem esse cuidado lá na Corpo Saúde. Nosso processo de avaliação inicial, para a gente conhecer melhor a pessoa que está nos procurando, dura em torno de 90 minutos. Que é um processo de conhecimento. Que é muito interessante. Para que nós possamos conhecer quem está ali um pouco melhor e para aquela pessoa também que ela se conheça um pouco melhor. Porque tem coisas ali que ela fica surpresa com a resposta dela mesma. Falando um pouquinho dessa avaliação, eu realizo a avaliação, né, durante os atendimentos, mas os pacientes que são pacientes da academia, eu peço para ver a avaliação da academia, porque é muito boa. É uma avaliação subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Que tem os números exatos, né, de percentual de gordura, de massa muscular, mas que tem todo o estado emocional. É quase uma roda da vida toda ali, né? A pessoa fala como que ela está emocionalmente, o que tem incomodado ela, os objetivos, a questão também fisioterápica, dá pra gente ter uma noção bem interessante e é muito bom. Eu quero que você fale um pouco mais, porque é um método realmente diferenciado que eu não vejo em outros lugares. Dentro desse processo de conhecimento, né, a gente chama até de consulta inicial, para que a gente tenha mais informações sobre quem está entrando ali com a gente consiga entregar um resultado que faça sentido para aquela pessoa. A gente tem desde um mapeamento de qualidade de vida, para a gente ver o gosto daquela pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, como é que é o estilo de vida dela, o ritmo de vida dela. Temos uma parte também de mapeamento de sintomas. É igual quando você vai a um médico ou numa nutricionista ou alguém da área da saúde, na hora que você senta na frente do médico, a primeira pergunta que ele te faz: o que te trouxe aqui? O que você está sentindo? Então nós temos esse processo. Por quê? Eu não consigo, Pamela, uma pessoa que chega lá buscando algum resultado específico, seja de emagrecimento, seja hipertrofia, ou seja, qualidade de vida, o que for, esse caso desse pai que não conseguiu brincar com o filho, a gente começa a identificar esses pontos e nessa avaliação ela me dá indicadores de que para eu entregar esse resultado, primeiro eu preciso corrigir esse outro ponto. Por exemplo, uma das coisas que aparece muito lá, vou falar dois pontos que aparecem muito, que aí também casa muito com a sua especialidade, que é sono e hidratação. Muita gente chega lá buscando algum resultado, seja de emagrecimento, hipertrofia, o que for, só que não dorme bem e não se hidrata bem. Que reflete no cansaço, na inflamação. Em tudo. Sem esses dois itens básicos, como é que você vai fazer o bolo sem a farinha ali, que é a base da receita, né? Então aí a gente começa e a gente explica para a pessoa que esses resultados, eles não são da noite para o dia. Isso é um processo que vai durar um determinado tempo para se alcançar algum resultado e depois que alcançou daquele resultado, tem que dar continuidade, porque senão você perde aquele resultado. Eu conversei muito isso com a Malu na semana passada, o quanto que a ansiedade das pessoas atrapalha o resultado.
E nós, como profissionais, a gente tem que trabalhar com essa educação para mostrar quantas vezes as mulheres têm resultados maravilhosos, mas não conseguem desfrutar do resultado porque viu, às vezes, diferença de 2 quilos na balança. Mas se você está fazendo atividade física, se as suas medidas estão reduzindo, a massa magra é o que te dá vida, é o que te dá longevidade, é o que vai fazer você chegar aos 70, 80 anos dirigindo, abaixando, conseguindo pegar um objeto no chão. Massa magra é vida. E às vezes, principalmente o público feminino, ele foca tanto na balança que ele dificulta o trabalho da gente. Então, essa avaliação, esse trabalho informativo, ele é muito importante, porque além de prescrever o treino ou a dieta em si, tem que ter esse trabalho de educação por trás, para que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela propriamente dito. E tem que ter parâmetro. Muitas pessoas entram na academia, às vezes pegam a ficha, treinam ali um período e não tem parâmetro nenhum de avaliação e simplesmente balança. Eu deixo isso muito claro com os meus clientes, não significa nada. Pelo contrário, se você perdeu para mim 5 quilos de peso, mas se você perdeu 3 quilos de massa, muito melhor ter perdido 1 e mantido essa massa muscular, que é um trabalho de construção que é difícil de ganhar e quando perde para você reconquistar, dá trabalho, demanda esforço. Então, todo o trabalho que eu realizo em consultório, na minha mente, vem poupar massa muscular. E às vezes você prescreve um plano ali pensando na pessoa perder gordura, mas manter essa massa muscular. Aí às vezes vem tanto aquele instinto assim de, para eu emagrecer eu preciso passar fome, que a pessoa às vezes sabota o que você tá passando com aquele sentimento assim, não, preciso me martirizar, eu preciso comer menos, passar fome. E quando a pessoa segue, igual foi o caso da Malu que eu trouxe na semana passada, é um processo de emagrecimento com qualidade, sem sofrimento, mas ela precisou passar tantas dores para entender que às vezes é um trabalho de educação nutricional que se a pessoa confiar onde ela está investindo, né? Porque eu falo que é um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo. Eu deixo isso muito claro com o cliente. Ó, você está aqui, você está investindo dinheiro, você está investindo seu tempo, então escuta o que eu estou te falando. Com os meus 50% eu procuro garantir. Então, esse trabalho, vocês, gente, vocês que estão assistindo, que me assistem toda semana, e eu quero agradecer, né? Tem dado um público aí de média de 300 visualizações no YouTube, e a gente acabou de começar, eu estou muito feliz. Confia na gente. Tá assistindo, tá num profissional que você foi indicado, que você resolveu ir, ou o espaço, confia no que a gente está falando e segue, porque vai dar certo. Exatamente. Né? A questão também, só ressaltando, Pamela, a questão da avaliação, tanto para a Nutri quanto para a academia, ela é importantíssima porque o parâmetro que você falou, ele é o nosso pontapé inicial. Como é que a gente vai entregar um resultado se a gente não sabe de onde a gente partiu e para onde a gente quer chegar? Fica muito difícil mensurar. Então, a gente precisa saber qual o caminho. E para saber qual o caminho, a gente tem que saber de onde a gente está saindo e qual o nosso destino. Sem isso, a gente está no escuro. Então, pessoas aí que ou que já treinam, ou que vão iniciar os treinos, uma atividade física, um exercício físico, seja em academia ou seja outdoor, precisa saber qual o objetivo. Eu estou indo para quê? E se eu estou indo para determinado objetivo, eu preciso saber o meu ponto inicial, o meu ponto final. Nem tudo é emagrecimento, nem tudo é massa magra. Tem a parte do esporte. Eu quero melhorar no esporte, eu quero ser um esportista da corrida, da bike, fortalecimento, né? Do que for, de fortalecimento. Então, assim, mas você tem que saber de onde você está saindo e onde você quer chegar. Sem isso, você não tem parâmetros. E sem parâmetros, você está simplesmente fazendo e está dando resultado ou não, você não vai saber nunca. Então, é importantíssimo esse processo de avaliação inicial. Pessoas que estão começando, principalmente em academia, e academia é uma coisa que as pessoas precisam quebrar uma mística na academia, né? Vou falar uma frase aqui que quase todo mundo já falou. Eu não gosto de academia, eu não gosto de musculação. E aí eu vou falar o seguinte, musculação não tem que gostar, tem que fazer. Não é isso? É necessário. É necessário, não é gosto, é necessidade. Da mesma forma, e a academia hoje, academia não, vou corrigir, a musculação hoje
Na área médica, inclusive, ela já adquiriu um apelido, atividade higiênica. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Já está sendo chamada de atividade higiênica. Por quê? Nós não precisamos fazer a higiene do nosso corpo todos os dias, tomar banho, escovar os dentes, né? A musculação é a higiene do nosso corpo, é a higiene interna. Então a gente precisa disso. Como você muito bem falou aí, a gente vai precisar de músculo no futuro, é o que vai nos fazer falta. Eu brinco músculo. com a paciente e falo assim, ó, você já viu quando o idosinho vai murchando, que vai... Não tem aquele ditado popular de brincadeira, o maracujá de gaveta? Eu falo, isso se chama sarcopenia, a pessoa está perdendo músculo. Então, tudo. E até assim, tantos mitos que existiam, né? Igual creatina para terceira idade. Eu deixo bem claro, se a pessoa já é uma pessoa que tem uma IRC, que é uma doença renal crônica, aí sim, ela não pode usar nem excesso de proteína e muito menos a creatina, porque vai agredir o rim, porque ele já é lesionado. Agora, se um rim não é lesionado, vai trazer benefícios assim de ajudar na questão da sarcopenia, associado junto com a atividade física. E é tão importante assim, o que acontece? Alzheimer mesmo tem sido chamado como diabetes tipo 3, porque o açúcar, nosso cérebro, ele usa açúcar. Os nossos neurônios usam açúcar, mas o excesso de açúcar lesiona os nossos neurônios. Mas em contrapartida, o que a musculação faz? O que a atividade física faz? Ela aumenta os receptores. Então, além de atuar na questão de força, de energia, de vitalidade, da melhora do sono, a musculação ela traz uma melhora hormonal, ela mantém os seus hormônios. Testosterona no homem, os hormônios na mulher. A musculação, quanto mais músculo, mais você vai manter esses hormônios ativos no seu corpo, porque vai ter toda uma sinalização bioquímica que o seu corpo está precisando manter aquela massa muscular, porque ele realiza esse trabalho de força, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, ele atua de acordo com a necessidade. Então, se você não realiza força, ele não vai ter aquele estímulo hormonal dos hormônios que vão te direcionar para isso. E quanto mais você movimenta, você trabalha o corpo, é mais vida que você tem, porque músculo é vida e não tem como viver sem. Eu falo que quem não gosta, eu até já contei várias vezes esse testemunho aqui, que eu passei por isso. Eu estudei na Federal lá, eu só caminhava para lá e para cá, fui fazer nutrição porque eu tinha um histórico de obesidade na adolescência, na infância, engordava, emagrecia sempre. E aí formei, fui para Ipatinga, fui trabalhar no ambiente de indústria, depois fiz a transição para a parte clínica. Aí na hora que eu comecei a estudar, eu lia que eu precisava fazer atividade física, assim, eu falava, nossa, mas eu não gosto, mas eu sei que eu preciso, mas eu não gosto. Aí você começa aquele trabalho, assim, de conscientização. E olha que o profissional de saúde, estudando, sabia mais do que outra pessoa da necessidade. Mas na hora que eu começava e parava. Então, quando o paciente fala assim que eu tenho dificuldade, eu entendo muito ele. Fala assim, olha, eu compreendo a sua dificuldade, eu já passei por isso. Aí, quando eu tive as crianças que eu precisei ir para UTI, tive desnutrição hospitalar, perdi muita massa magra, eu falei, não, eu preciso. E eu preciso de ajuda. E eu falo assim que em muitos momentos a gente precisa de ajuda. Foi quando eu comecei a treinar com personal, até eu criar o hábito. Hoje, se eu puder ir 6 vezes, eu vou 6 vezes. Mas a gente tem que ter essa consciência e buscar ajuda. E às vezes a gente investe em tanta coisa. Igual tem paciente que fala assim, é muito caro para eu ter uma dieta legal ou para eu praticar atividade física, é muito caro. Eu falo assim, tá, beleza. Você tá achando caro. Mas quando você sai à noite, assim, qual que é a média que você gasta à noite? Se você for sair... Em uma noite... Né? Para um barzinho, por exemplo, eu falo assim, porque dependendo do local, você não gasta menos de 150 numa noite sozinho. Então, só aí já foi quase o que você gastaria num mês em uma noite. Se você está acima do peso, você tem que comprar, às vezes não é em todo lugar que você encontra uma roupa. Você vai ter que comprar uma roupa, às vezes uma loja diferenciada, com um tamanho diferenciado.
Sua saúde, de quanto tempo você dá dor de cabeça? Ou você tem que tomar algum remédio? Ou você gripa? Aí quando eu vou mostrando para o cliente, eles começam, se eu parar para pensar, eu falo, não, o que a gente gasta com saúde não é gasto, é investimento. É investimento. Eu falo, o que adianta você ter toda a riqueza do mundo e não conseguir desfrutar? Então, nosso bem mais precioso é o nosso corpo. E na minha fase de querer ser produtiva, tinha época que eu trabalhava de manhã, de tarde, à noite, e eu não cuidava de mim, às vezes não sobrava tempo para eu comer. E aí me dava aquela sensação assim, eu tô cuidando de todo mundo e não tô cuidando de mim. Até que chega uma fase da vida, eu falei, se eu precisar desmarcar um paciente hoje, para organizar minha rotina, para eu praticar pelo menos 3 dias de atividade física, eu remarco uma pessoa para a semana que vem, mas eu não vou deixar de cuidar de mim. Mas até você passar por esse processo, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de educação, mas você tem que... Porque eu falo que o nosso cérebro é igual o anjinho e o capetinha, né? A gente tem o lado racional e tem o lado emocional. Então, se o seu lado emocional está te sabotando, assuma compromissos públicos. Invista num personal, vai lá, matricula o ano todo, porque aquilo vai doer no seu bolso. E você fez um investimento. Então, se você vai querer honrar esse investimento. Então, é uma forma de você mesmo não se sabotar. É igual aquela pessoa que tem dificuldade com doce, aí não pode ver uma promoção que vai lá e entope a casa de doce. Não adianta, você chegou cansado em casa, você vai abrir uma barra de chocolate, vai comer, vai comer ela inteira no dia que você estiver estressado. E uma coisa, desculpa, Pamela, uma coisa que aí você vai ajudar muito a desmistificar as pessoas que às vezes olham para uma academia e falam assim, eu não vou entrar numa academia, eu não quero ficar musculoso ou musculosa. Para a pessoa ficar musculoso ou musculosa, ela tem que mudar de estilo de vida. Muito. Ela tem que mudar muito o estilo de vida dela. Então, assim, na Corpo e Saúde, hoje nós temos praticamente 100% dos nossos clientes, eles buscam emagrecimento? Sim. Buscam hipertrofia? Sim. Mas não é para ficar musculoso ou musculosa. Busca uma aparência legal e busca qualidade de vida. É ter autonomia e independência. Esse é o foco principal. Ficar grande, ficar musculoso ou musculosa é mudar o estilo de vida. Você tem que viver para isso. Se você não quer, não pode, não tem como, ou simplesmente não quer, isso não vai acontecer com a pessoa. Não vai ficar musculoso ou musculosa. Vai ter mais qualidade de vida. Hoje na Corpo Saúde, praticamente 100% dos nossos clientes são clientes de qualidade de vida. Uns buscando emagrecimento, outros buscando mais massa magra. Quer dizer, massa magra todos estão buscando, porque é necessário, é essencial, não é opção. E a musculação, ela reflete também na produtividade no trabalho, que é o que muitas pessoas não param para pensar. O meu trabalho, por exemplo, eu trabalho sentada na frente de um computador o dia inteiro. Se eu não praticar uma atividade física de força, a minha lombar começa a sentir, a minha cervical começa a sentir. No final do dia, as pernas estão mais inchadas. Então, você consegue amenizar todos esses sintomas, além de aumentar a sua produtividade cognitiva. Por meio da atividade física. Então, é vida que se ganha em todos os sentidos. Até na questão assim, de relacionamento, de humor, libido, que envolve outras questões. Tudo, quando você trabalha a sua massa muscular, você reflete na sua vida como um todo. Tudo que você puder imaginar. E isso é qualidade de vida e bem-estar. A questão também você falou muito bem a questão de trabalho, né? Outra coisa que a gente escuta muito também. Eu não preciso fazer o exercício físico porque o meu trabalho é pesado. Eu tenho muito trabalho manual. Carrego muita coisa pesada o dia inteiro. Então, é diferente. Atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo que a gente faz no nosso dia a dia que depende do nosso corpo, do nosso movimento e da nossa força. Vai gerar um gasto. Vai gerar um gasto. Isso é atividade física. O exercício físico é aquele exercício pensado e estruturado para se ter um benefício. Então, é bem diferente. Então, na academia, a gente vai pensar no exercício físico para que você tenha mais qualidade de vida e mais condições
de trabalho, inclusive, né? Como entramos aí no tema de trabalho. Então a pessoa vai conseguir produzir melhor, trabalhar melhor, porque o corpo dela estará melhor estruturado fisicamente e mentalmente, porque a gente sabe que o exercício, não a atividade, mas o exercício físico ajuda no poder cognitivo aí, como a gente falou. E o interessante da parte clínica lá, que às vezes a pessoa ela vai busca primeiro o salão, né, de musculação, pensando em um objetivo, mas se ela precisa fortalecer, tá com um problema que precisa, que talvez o Pilates seria uma atividade interessante. Tem o Pilates na parte clínica, tem a Nádia que faz um trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho dos profissionais que estão, claro, que estão envolvidos. Então, a Corpo Saúde, como eu falei inicialmente, né, ela veio da fisioterapia. Inicialmente, a Corpo Saúde era exclusivamente fisioterapia. E aí fomos ganhando ramificações dentro da empresa, né? A Silvana, que foi a fisioterapeuta inicial lá, continua na Corpo Saúde, é nossa fisioterapeuta oficial lá também, né? Mas temos outras pessoas na equipe também. Nós temos outros vários fisioterapeutas lá com a gente, né? A Nádia, a Paula, a Keila, o Ricardo, temos você lá na parceria, na parte nutricional. Temos a Dani, que cuida de terapias holísticas lá também, ou seja, dá uma aliviada na mente também, nos tornando mais produtivos e mais centrados ali na nossa vida, no nosso cotidiano e na questão familiar também. Então, assim, é um conjunto de pessoas trabalhando em prol da qualidade de vida. Né? Só fisioterapeutas Esse é o são intuito. 4, né? Só fisioterapeutas são Silvana, Paula, Keila, Ricardo, 4. Exatamente. E esse trabalho multidisciplinar enriquece muito o espaço que a pessoa consegue sair de lá com as suas necessidades supridas. Exatamente. Eu atendo muitos clientes de dentro da academia que eu observo assim, que vê isso com muito bons olhos. Essa equipe, esse acesso a essa equipe multidisciplinar, de saber que tem os profissionais, né? A Nádia, inclusive, é uma profissional que eu quero trazer, que eu já fiz live, que trabalha com LPF, que não é muito comum você ver profissionais trabalhando com LPF, e ela trabalha de uma forma tão linda, que é quase assim uma meditação junto com o LPF. Eu falo assim, não, essa aula sua vicia, gente, é muito boa. Exato. E a questão dos profissionais lá, eles não só estão lá dentro, eles realmente interagem junto com a equipe técnica da academia, né, com os profissionais de educação física. Existe uma interação de todos os profissionais. Então, sempre quando a gente identifica qualquer questão, uma patologia específica em algum dos nossos clientes, existe essa equipe multidisciplinar que trabalha, pensa junto, estrutura esse processo para que esse cliente realmente tenha um caminho de sucesso dentro do exercício físico lá na Corpo Saúde. Então, assim, isso é muito interessante e dá um suporte, dá um embasamento muito bom para os nossos clientes. Passa uma segurança muito maior, porque a gente mostra de onde a gente está saindo e como é que a gente pensou aquele caminho para a gente alcançar os objetivos, mostrando justamente que é um processo. E eu percebo, assim, por trabalhar muito esse conceito de saúde, bem-estar, o público da terceira idade se sente muito bem acolhido. Tanto muito bem acolhido. Comparado com outros espaços, eu vejo que é um público significativo. Sim. E vocês fizeram algum trabalho, assim, pensando nisso ou foi naturalmente? Acho que lá na Corpo Saúde foi um processo mais natural, sabe? A coisa foi acontecendo porque isso está dentro do nosso DNA, essa questão do cuidado com o nosso cliente, do acolhimento. E as pessoas mais velhas, elas buscam isso, elas buscam esse acolhimento e esse cuidado, e é o que a gente entrega lá. Isso veio desde lá de trás da fisioterapia com a Silvana, porque ela sempre foi muito cuidadosa com os clientes. Hoje, na gestão da academia, estamos eu e Dani, minha esposa, e a gente procura trazer justamente esse DNA que iniciou lá atrás, a gente
continua mantendo esse processo dentro da academia, porque a gente viu que isso faz sentido, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Então a gente não deixa perder esse cuidado e esse acolhimento que a gente tem. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer trazer, e a gente quer fazer diferença na vida das pessoas, positivamente aí, através do exercício físico. Eu observo muito isso, essa questão do público da terceira idade se sente muito bem acolhido e com as suas necessidades atendidas, que é um ponto muito importante. E nós estamos, né? O Brasil está se tornando, o mundo todo já está assim, e o Brasil está se tornando um país também idoso, e é muito importante as pessoas aposentando cada vez mais tarde, tudo, ter realmente esse cuidado, manter esse cuidado na terceira idade, para a funcionalidade, a longevidade, as pessoas se manterem ativas. E uma coisa que eu achava assim lindo morando fora do país, que foi uma das coisas que me chamou muita atenção, é o tanto que as pessoas às vezes estão com 90 anos vivendo, Sim. frequentando pubs, trabalhando, Vivendo e não sobrevivendo, né? Pode estar com um andador, que eles querem ir para a cafeteria, tomar o café, o dia que faz sol, né, que não é raro lá onde eu tava de tomar sol, ir para café, e nem que seja com andador, mas dirigindo, fala assim, às vezes eu começava a rir, falava assim, gente, essa pessoa tá com 90 anos dirigindo, mas assim, ao mesmo tempo que eu brincava, eu falava assim, nossa, como é que é lindo isso, é muito lindo, e é isso que a gente tem que querer isso, e saber acolher, porque às vezes eu vejo que nós brasileiros, a gente peca muito no acolhimento da terceira idade. Por exemplo, a cultura japonesa tem uma cultura que os mais novos sempre aproxima do mais velho da casa para poder aprender. Na Europa, onde eu estava, as pessoas são contratadas na terceira idade. E aqui, a gente tem um idadismo que a gente tem que quebrar isso, porque você vai viver mais, você está procurando viver com mais qualidade de vida, as pessoas da terceira idade, elas têm que ser bem acolhidas em todos os espaços. Eu escutei um dado deve ter mais ou menos um mês isso, mas deixo aqui registrado que eu não verifiquei a fonte ou a veracidade disso, mas eu escutei um dado interessante até para a gente pesquisar, que em 2024, ano passado, o número de nascimentos foi o mesmo de 1974. Ou seja, a população estava subindo, deu uma estabilizada no número de nascimentos e agora bateu igual 1974. Ou seja, a tendência é a população agora começar a encolher. Ou seja, começa a nascer menos pessoas. As famílias estão ficando menores, tudo está encolhendo, os espaços estão diminuindo. Então, nós que estamos ainda na flor da idade, nós vamos envelhecer. Só que nós temos que preocupar com a velhice, não é quando ela chegar, é agora. E você falou uma coisa dos ambientes menores, idosos morando sozinhos. Também. Agora, se você está morando sozinho e está dependente, pensa o custo que isso não vai te gerar no futuro. Em contrapartida, se você cuidar da saúde hoje, fizer uma atividade física hoje e ter sua autonomia de conseguir morar no ambiente sozinho, fazendo suas atividades, com o mínimo de dependência. Lógico que um momento ou outro essa dependência pode acontecer, mas você consegue diminuir essa frequência, que nós estamos na geração que nós vamos comemorar muitos 100 anos, que vai começar a ficar comum, fulano fez 100 anos, que hoje é raro, né? Mas vai se tornar cada vez mais comum isso, mas as pessoas só vão conseguir chegar com qualidade, com lucidez, se trabalhar o corpo e trabalhar a mente, senão não vai chegar. Vai se tornar comum desde que as pessoas cuidem disso agora, né? Porque senão não chega. Outro dado estatístico, esse é de antes da pandemia, eu não tenho ele atualizado depois da pandemia, mas apenas 4% da população faziam algum tipo de atividade de exercício físico. Não estou falando em academia, qualquer tipo de exercício físico. 4% da população. Da população. Esse dado é o dado da IRSA, que é uma empresa desse setor que faz pesquisas. E então, 96% davam mais prioridade
pro sofá e pro Netflix do que movimentar o corpo. Você falou da pandemia, foi muito interessante você ter falado, porque a pandemia, a grosso modo, gente, foi uma seleção natural. Porque quem tinha patologias foram as pessoas que... Mais afetadas, né? mais afetadas, que vieram a óbito. As sedentárias, já é comprovado que a deficiência de vitamina D influenciou muito nas mortes, por isso que fazia parte do protocolo, que é uma deficiência muito comum hoje em dia, que está relacionada ao estilo de vida e alimentação. Então, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o estilo de vida da população fosse diferente, se tivesse essa consciência. E tanto é que você falou que já tem estudos falando que o aumento da procura de cuidar da saúde depois, por causa dessa aumentou conscientização. Muito, sim. Isso aí a gente percebeu na academia. Logo depois da pandemia, quando reabriu, né, os comércios e as academias, a gente teve uma procura muito grande de quem nunca havia feito nada de atividade física. Então, pessoas que estavam, até então, até na pandemia, estavam em casa sem fazer nada, só apenas trabalhando e ali no seu dia a dia, mas sem se preocupar efetivamente com a saúde, principalmente através do exercício físico. Passada a pandemia, nós tivemos uma procura muito grande dessas pessoas que até então não tinham feito nada. E a gente sabe disso porque a gente, dentro do nosso processo de avaliação, a gente precisa saber se a pessoa já fez algum tipo de exercício, há quanto tempo atrás. Então, assim, foram muitas pessoas que nunca tinham feito nada, procuraram a academia para iniciar por conta dessa preocupação com a saúde, que a pandemia trouxe essa preocupação, né? Então, assim, se a gente pode falar que se existiu algum ponto positivo na pandemia, esse foi um deles, o aumento da preocupação com a própria saúde. Essa conscientização, né? Porque muitas pessoas viram, assim, o pai, um amigo, pessoas falecendo próximas, ali, próximas, né? E que não cuidava. Exatamente. E isso gera tira da zona de conforto, né? Que nós falamos em algum momento aqui que às vezes as pessoas precisam de gatilhos emocionais para conseguir sair da zona de conforto. E esse foi um gatilho. E eu recomendo muito, assim, vocês que estão assistindo, procura saber qual que é o seu ponto de dor para te motivar, porque no meu caso, a perda de massa muscular depois do parto, porque eu fazia atividade física antes, só que eu priorizava, às vezes, o meu trabalho, outras coisas, em detrimento do meu autocuidado. A partir do momento que eu passei por aquele processo de dor, eu falei, não, eu não coloco nada hoje à frente do meu autocuidado. E eu me sinto melhor porque hoje eu percebo mais coerência entre o que eu estudo, o que eu pratico, e isso para mim é muito confortável, porque eu senti uma dor, porque eu falei, não, a alimentação eu sei, mas eu peco na atividade física, a alimentação eu estudo, mas gente, não adianta, é um casamento, os dois têm que andar juntos, não dá um resultado bom se estiver separado. Por quê? Se a pessoa inicia uma atividade física, mas ela não se preocupa com a alimentação, a fome dela vai aumentar. Porque o apetite aumenta, porque a demanda energética aumenta. Então, se a pessoa queria comer um hambúrguer, ela passa a querer comer um hambúrguer meio, 2. E aí isso começa a compensar o resultado do treino. Não que o treino não seja válido, mas quando você pensa em resultado de perda de gordura, de massa muscular, se você não procurar melhorar a alimentação, a sua ingesta compensa o seu gasto. E o contrário também é válido. Se eu inicio uma reeducação alimentar, nos primeiros 3 meses ali, só com a dieta, eu consigo ter um resultado legal. Mas depois o corpo estagna. E o que vai tirar o seu corpo da zona de conforto e vai te dar estímulos novos de reação? É a atividade física. Senão você vai ter que comer cada vez menos. E quem quer comer cada vez menos? E aí, Pamela, vai ficar a bomba na sua mão. É muito mais fácil fazer o exercício físico mesmo não gostando do que mudar a alimentação. Mudar a alimentação realmente não é fácil. A gente comer menos, cada vez menos, cai o metabolismo. E cair o metabolismo é péssimo. Você vira escravo de comer menos. De comer pouco.
E não funciona. E o que acontece? Com isso, efeito sanfona. A pessoa perde 5 e ganha 10 depois. Não existe manutenção do resultado sem atividade física. O pessoal brinca, tem hora que as pessoas brincam comigo assim no consultório, mas você pega mais no pé da atividade física do que da alimentação. Eu falo, porque eu sei que se não tiver junto, não vai dar certo. Aí vai prejudicar vai prejudicar a minha parte. Não tem como. Eu preciso fazer. Quando a pessoa fala que ela não faz, aí eu falo assim, você vai iniciar quando? Ela, eu vou iniciar mês que vem. Eu falei assim, olha, então, se você iniciar agora, junto com a dieta, você vai poder comer mais. Aí a pessoa já regala o olho assim. Opa, ficou interessante. Eu falei, porque aí você vai estar fazendo um trabalho de construção. Aí as pessoas falam, então tá, eu vou matricular na semana que vem. Aí muitos já vão lá, matriculam, outros não. Aí volta, fala, ai, não deu, tô muito travada. Aí eu pego no pé de novo. Porque não tem como eu fazer o meu trabalho bem feito se a atividade física não estiver junto. E não funciona, não dá o resultado estético. Eu brinco muito também, assim, você conhece alguém que fez bariátrica, emagreceu de uma vez? Aí todo mundo fala, conheço. Você acha que aquele resultado estético, por mais que foi necessário, você acha bonito? Aí eu falo assim, não. Pois é, porque é agressivo pro corpo. Você perde. Porque, na verdade, a pessoa, quando ela faz uma bariátrica, hoje em dia faz muito pouco, com os medicamentos que tem hoje. Aquele método bypass, que é o método mais agressivo, mais antigo, hoje em dia faz mais sleeve. Mas aquele método mais agressivo, fala, por que a pessoa não tem um resultado estético bonito? Ela era uma obesa pesada, ela se tornou uma obesa leve. Lógico que com menos gordura, mas quando você faz uma avaliação física, o percentual de gordura está alto e a massa magra está baixa. Agora, quem que vai ter um resultado legal? Aquela pessoa que melhorou, mudou a alimentação e iniciou a prática de atividade física. Aí esse resultado estético vai ser bonito. O problema é o imediatismo, né? Porque o outro resultado é rápido. O resultado com a alimentação e o exercício, ele é mais lento, porém mais duradouro, mais eficiente e mais bonito. E um ponto que você falou aí que é muito importante é a questão do duradouro. Porque só vai ter um resultado sem efeito sanfona, sem retroceder, que gera uma frustração horrível quando a prática de atividade física for regular e a alimentação estiver associada junto. Porque mais difícil que perder é manter o resultado. Isso é assim, eu falo sem sombra de dúvidas, que muita pessoa brinca assim, é só fechar a boca, ou vai lá e corta o açúcar, ou vai lá e deixa de beber, aí tem algum resultado, mas não é mantido. Até porque o nosso corpo, a cada dia que passa, ele está um dia mais velho. E é normal e natural do nosso corpo ele diminuir a sua velocidade, o seu metabolismo, a perda de massa magra é normal, então nós estamos indo contra a natureza do nosso corpo, que é a manutenção da massa magra. Então a gente está trabalhando para a gente viver mais, para a gente viver com mais qualidade de vida. Outra coisa interessante de falar, Pamela, é a quantidade de exercício. Não é volume, é constância. Não é fazer muito de uma vez só, é fazer um pouquinho de cada vez. É isso que traz o resultado. E a musculação, eu falo muito questão assim, mas eu não tenho tempo de todo dia. Aí eu explico, você sabia que a musculação ela tem efeito no seu corpo durante 2 dias? Não tem problema nenhum você fazer o exercício intervalado, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Até porque o descanso faz parte do treino, as pessoas não entendem isso. Então, mas eu vou conseguir treinar só 3 vezes por semana, 2 vezes por semana? Ok, você vai treinar menos, a gente trabalha no treino para que no dia que você não esteja treinando, o seu corpo está se recuperando. Então a gente faz isso. Mas eu vou treinar todo dia. Então a gente vai trabalhar no treino um volume de que não é menor para que não seja necessário tanta recuperação do seu corpo. Menos dias, um período maior de recuperação, um volume maior de treino. Mais dias, um volume menor de treino, menos necessidade de período de recuperação. O que a pessoa não entende é que dá para fazer treinos maravilhosos com 45 minutos, com 50 minutos. E treinos às vezes... de musculação, na verdade, com 20, 25 minutos, a gente consegue fazer um treino de musculação otimizado, eficiente,
otimizado, eficiente. Então, aquela frase que a gente escuta muito, nossa, mas eu não tenho tempo. Você não tem 25 minutos para cuidar do seu corpo, para você ter independência no futuro, longevidade, autonomia? Você não tem 25 minutos hoje? Se você não tiver 25 minutos hoje para cuidar do seu corpo, realmente lá na frente não vai ser tão legal. Não, você tá certíssimo. Gente, nosso tempo voou, igual toda terça-feira, né? Esse tempo, o relógio voa. Mas o que eu quero deixar, assim, de ponto-chave para vocês do programa de hoje? A importância da atividade física bem feita, associada à alimentação para uma qualidade de vida e um bem-estar, porque está relacionado, igual nós citamos aqui ao longo do podcast, com todas as áreas da sua vida. Então, que seja, né, na Corpo Saúde ou em algum outro espaço que você escolher, mas inicie a prática de atividade física. Saia da zona de conforto, do comodismo, do sedentarismo, porque o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Se ele ficar parado, ele vai enferrujar. E eu quero agradecer, assim, a presença do Gustavo aqui, tanto como parceiro, né, parceiro de trabalho, de vida, de reconhecimento do meu trabalho, que me recebeu antes, em 2018, me recebeu agora quando eu voltei de braços abertos. Então, aqui minha gratidão pela parceria, pela sua presença aqui, e foi muito enriquecedor para o nosso público. Espero receber você, as pessoas da equipe, mais vezes, depois aqui comigo. Tenho certeza que só vai agregar para mim e para os telespectadores que estão assistindo a gente toda semana. Agradeço o convite também, foi excelente, tá? Pode me chamar sempre que quiser, adorei. Muito obrigada, gente. Beijo grande e até semana que vem.